Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Professor, há uma coisa que está me atormentando. Quando uma pessoa é internada em um hospital, sobretudo em um hospital público, é porque está muito necessitada de tratamento. Claro. Porque há uma absoluta falta de vagas. Mas é razoável essa pessoa passar o dia todo dentro do hospital sem o médico fazer uma visita a ela? Não. Dá uma passadinha de manhã cedo e depois desaparece ao longo do dia? Não. Se for passadinha, aí eu acho que não é razoável. Mas se for mais demorado, uma conversa mais demorada... Que não existe em serviço público, né, professor? É. Que é uma conversa demorada? É aquela tipo consulta, que se prevê isso em 50 minutos, uma hora? Não. Aí, se fez a primeira consulta, a evolução que a gente chama, quer dizer, como é que está a evolução do caso? Aí realmente demora um pouco mais, mas não é só aquele bom dia até logo, não. Quer dizer, tem que ver no relatório da enfermagem o que passou à noite, quais foram os exames que foram feitos, se houve melhora, tirou a temperatura, etc. Quer dizer, é uma avaliação rápida, mas não é tão rápida. E os dados de resultados, por exemplo, de exames, demorarem aí até 3, 4 horas para aparecerem no prontuário? É um problema sério, né? Esse é o serviço público de saúde do Brasil. Até por gastos desnecessários realizados em outros setores, quando se poderia canalizar isso para uma assistência melhor. Professor, o hospital escola está superlotado. O hospital Ilhangote também está com muitos pacientes e alega ter um déficit de cerca de R$800 mil. A Beneficência Portuguesa fechou o ano passado com um buraco de R$500 mil. Mais de 20 médicos pediram demissão neste momento no hospital. São os hospitais que atendem pelo SUS. Não exclusivamente pelo SUS, no caso do Ilhangote e da Beneficência Portuguesa. Nós já tínhamos um déficit de 600 leitos em Uberaba, ou temos. Aonde estamos indo, professor? Se os hospitais públicos estão nessa situação, ou pelo menos que atendem pelo SUS? Pois é, aí existe um problema também, como o hospital pode sobreviver sem recursos adequados. Né? Quando o SUS paga por uma consulta no hospital do paciente que esteja lá, por R$8 a R$10, como é possível fazer uma medicina de alto padrão com esses honorários e uma internação, por exemplo, leito dia, é mais barato que qualquer pensão de rodoviária aí. Não há como. É porque não existem prioridades. São gastos necessários que poderiam ser canalizados para fazer uma melhor assistência. Mas, infelizmente, isso não ocorre, porque há um desperdício em saúde nesse país. E, aliás, que não é pouco, não. Até eu fiz uma conta ontem, em relação ao assunto de alta relevância que nós vamos discutir hoje. Existem mais ou menos 30 mil mulheres numa população de 300 mil. Correto ou não? Mais ou menos. Sim. 30 mulheres numa idade, vamos supor, de 45, 50 anos. E até por baixo isso. Essas 30 mulheres fazendo um tipo de exame, nós vamos falar daqui um pouco, gastaria o governo e também, em particular, R$2.720.000 por ano. Para quê? Para quase nada. E isso poderia ir para resolver esses problemas. O senhor está falando da densitometria. Densitometria. E isso acontece? Muito provavelmente, 90% eu diria que acontece. Por quê? Pedir uma densitometria por ano, já há muito tempo nós dizíamos que era dispensável esse exame, porque o Consenso Brasileiro de Osteoporose, ele estabeleceu que esse exame deve ser pedido com alguns critérios. Mas na realidade não acontece isso. E agora recentemente saiu no New England, que é a revista mais séria do mundo,
e uma das mais antigas depois do Lancet. Queria que até o alemão aqui projetasse. Está aqui, ó. Densitometria deve ser feita a determinados intervalos para diagnóstico de osteoporose. Ele não é um exame para diagnóstico, é para rastreamento. Quer dizer, rastrear, ir naquela trilha para ver se precisa ou não. E no caso não há necessidade. Ela não é diagnóstica. É só para rastrear. Mas quando é que está indicado? Nós vamos discutir mais tarde aqui com um especialista. Esse estudo do New England, envolvendo 5.000 pessoas durante 10 anos de observação, chegou à conclusão que a densitometria numa mulher, depois de 45 anos, com uma osteopenia discreta, penia quer dizer pouco, quer dizer, pouca perda de massa óssea, só deve fazer densitometria 15 anos depois. 15 anos. Se ela tiver um pouco mais de perda, 5 anos. Agora, eu não sei quem estabeleceu isso, que deve ser de ano em ano. É claro que tem as exceções, que não são todos que têm essa atitude, mas nós temos notado que existe um exagero para pouco resultado. O paciente deve desconfiar, então, quando o médico pedir esse exame anualmente? Anualmente, realmente tem que, não digo desconfiar, mas conversar com ele e ver da necessidade. Porque é um exame falho, depois nós vamos ver por que ele é falho, né? E a informação que ele dá é muito pequena, do ponto de vista diagnóstico. Professor, apresente então o nosso convidado, para que nós já perguntemos de cara por que esse exame é falho. Trouxemos aqui a pessoa ideal para discutir isso, porque densitometria, osteoporose, está relacionada com hormônios. E o Dr. Marco Fábio, que é professor de ginecologia da Universidade Federal nossa aqui, ele é um especialista nessa matéria, em hormônios, né? E por consequência também em osteoporose, para discutir esse assunto e deixar claro que isso é um gasto desnecessário, pode ser evitar e aplicá-lo nessas deficiências que você falou. E isso é uma conta assim, muito pequena, porque tem densitometria, nós estamos fazendo um valor de R$90, quando no particular é mais caro, é 150. Então, fazendo uma média, há um gasto necessário de 2.720.000 por ano, eu acho que por baixo. Não sei se você concorda, Marco Fábio. Bom dia, professor Marco. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer. Então, eu venho acompanhando, Dr. Armide, há muitos anos o posicionamento do senhor em relação ao excesso de densitometrias. Eu fui testemunha disso, talvez há quase 20 anos o senhor está falando isso. E mudou alguma coisa de lá para cá? O Dr. Armide tem sido extremamente correto, extremamente persistente nessa linha de base, né? Mas realmente a densitometria é um exame que deve ser feito com muito critério, não é isso? Existem situações que ela realmente te serve de diagnóstico particularmente, muito embora exista, não é exatamente toda mulher que entra na menopausa, ou então que, até o pior, realmente, as mulheres que não entram na menopausa, muitas vezes a gente observa que tem solicitações de densitometria desnecessárias, né? Mas as que realmente têm alguns fatores de risco, que a gente observa, particularmente aquela mulher muito magra, aquela mulher que tem uma história que nunca tomou muito leite ao longo da vida, então alimentação rica em cálcio ao longo da vida, é a mulher que eventualmente tomou algumas medicações como corticoides, ou então hormônio tiroidiano em excesso. Quer dizer, essas existe realmente uma indicação. Fora disso, a coisa deveria ser um pouco mais bem triada. E o Dr. Hamid tem muita razão quando ele diz que há realmente um uso indiscriminado da indicação desses exames, né? Agora, é um exame importante para se fazer diagnóstico até certo ponto, é importante um exame para fazer rastreamento até certo ponto, mas sempre existiu muita dificuldade
até de consenso de especialistas, esse trabalho que o Ramiro trouxe, vem mostrar o que a gente tem observado ao longo do tempo, né? Que realmente a perda do osso em determinada época da vida ela é maior, particularmente aí os 10 primeiros anos da menopausa, e depois disso a coisa diminui. E talvez a indicação do exame deva realmente ser feita com muito mais critério ainda que normalmente já é feito. Ô Marco Fábio, tem algum outro problema aí, técnico agora, Marco Fábio, que a densitometria, para ela quantificar a perda óssea, teria que ser feita de perfil. Perfeito. Pois é. Esse é um problema sério, Marco Fábio. Não se faz de perfil, faz de frente, quer dizer, daqui para lá e não de lado. E fazendo de frente tem muitos elementos anatômicos atrás que falseiam o resultado. Quer dizer, o indivíduo pode ter realmente osteoporose. Há um prejuízo duplo, então, nesse caso? Há um prejuízo duplo. E ela valeria mais para ver colo de fêmur, né? Então, não se faz de perfil. A interpretação é automática, quer dizer, o computador fala lá. Tem um problema estatístico, às vezes um erro de estatística lá, que força o médico a receitar medicamento desnecessário. Nós vamos falar depois sobre isso. Então, o que se gasta nisso, e à toa, é um absurdo. É um absurdo. E o tratamento também é outro problema nesse caso aí. Acrescentaria mais a sua fala. Adianta pedir densitometria numa mulher morena, bem nutrida, não é clara, de olhos verdes, né? Que toma sol. Você acha? Não, hipótese alguma, doutor Hamed, é aquilo que a gente vem discutindo, né? Quer dizer, o uso deve realmente ser determinado para determinadas pacientes que têm um fator de risco importante para desenvolver a doença, né? Então, essas mulheres, as mulheres de pele mais escura, as mulheres mais gordinhas, as mulheres que sempre tomaram sol, tomaram leite, ingeriram cálcio, essas mulheres têm uma necessidade pouca necessidade de estar realizando esse tipo de exame. Acho que o polo oposto é importante. O que adianta pedir densitometria numa mulher com 85 anos de idade? É outra situação. Quer dizer, as mulheres com mais de 65 anos já passaram aí de uma fase de perda mais importante. Quer dizer, elas vão ter aí uma perda de massa óssea muito pequena depois de 65 anos, ao redor aí de menos de 1%, de 0,1% a 1% ao ano, que é realmente a perda fisiológica, natural do osso que vem com a idade. Não é aquela coisa relacionada à perda aguda de hormônios com a deprivação de hormônios provinda aí da deficiência hormonal própria da menopausa. Professor, eu imagino que o excesso de pedidos desse tipo de exame deva ocorrer no serviço público. Não, no particular também. Mas a proporção seria maior em qual deles? No serviço público ou no particular? No serviço público. Porque no particular, o médico tem mais tempo para se fazer um diagnóstico de um paciente, sem a necessidade de exames complementares. No serviço público, como é tudo na base do VaptVupt, é mais fácil pedir um exame e esperar o paciente 3, 4 meses depois, do que perder tempo com ele para o diagnóstico. Eu acho que esse é um problema, mas no serviço particular também, ele também é desnecessário. Sim. Né? O gasto maior no serviço público por causa do maior afluxo. Agora, até no particular, não sei se acontece isso com você, Marco Fábio, se o médico não pedir esse exame, ele está desatualizado, porque tem que ver como é que está o osso. Ele não vê coisa alguma, ele não dá informação nenhuma. É um exame feito por computador, com todos os erros da máquina, né? Além da falta de critérios. A Sociedade Brasileira de Densitometria e a Sociedade Brasileira de Reumatologia fizeram um consenso. Todos esses fatores de risco, a pessoa tem que ter todos esses fatores, a maioria deles, para pedir uma densitometria. E admitamos que ela tem a necessidade. Vai lá, faz o exame, tecnicamente, sem muito critério, e aí vem um resultado e o indivíduo vai tomar remédio. Quer dizer,
tem o viés aqui da indústria farmacêutica, né, mãe? Sem dúvida. Quer vender remédio, então ela estimula pedir esse exame através de informações falsas. Foi por isso, esse estudo aqui, do Marco Fábio já viu, ele foi encomendado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E lá ninguém faz nada, né, à toa não. É porque viram que está havendo muito gasto nisso. Então encomendaram esse estudo para, só depois de 15 anos, quer dizer, se você pedir de ano em ano, quando são 15 anos necessários para fazer um pedido, quando tiver uma pequena perda de massa óssea. E o pior, Marco Fábio, é que estamos se tratando de osteopenia. Quer dizer, uma perda natural pequena. Você está tomando aí remédio para isso desnecessariamente, que é o outro lado da questão. Esse exame serve para identificar a osteoporose? Ajuda a identificar, quando necessário. E não sei se ajuda muito, não. Eu não sei se ajuda, não. Eu tenho a impressão que o melhor método para diagnóstico de osteoporose continua sendo o raio-x. A perda de 30% ao exame, a radiografia simples, é muito mais precisa do que a densitometria. Por quê? Porque ela é feita de frente. Não se faz de perfil, quer dizer, alguns serviços o fazem. Então, esse é o grande problema. Agora, por colo de fêmur, que tem osteoporose de coluna e tem de colo de fêmur. Por exemplo, esse no colo de fêmur, ele teria mais indicação em mães de pessoas que já tiveram fratura de colo. E mesmo assim, a precisão dele é de 60%. Inclusive, tem um caso aí, Marfábio, que você teve uma prótese de colo de fêmur e fez o exame de densitometria e disse que estava lá com porose. Tinha ferro lá. Quer dizer, Isso aconteceu em Uberaba, professor? Não, foi perto de Uberaba. Professor Marco, quais são as consequências da osteoporose? Então, o grande problema da osteoporose é a fratura. Né? A partir do momento que o indivíduo tem aí uma osteoporose, ele pode aí, eventualmente, ter uma fratura. Osteoporose significa ossos mais fracos. É uma rarefação, exatamente. O osso fica fraco, né? Ele vai perdendo o cálcio, que é incorporado ao osso, e tornando o osso frágil. Então, por situações muito pouco importantes, até irrisórias, ele pode fraturar. Basicamente, a gente fala ele, né, vamos colocar no feminino, no gênero correto. A mulher, principalmente, é a grande vítima da osteoporose. Ela não é a única vítima. Não. Mas a não, grande vítima a grande vítima é a mulher. Exatamente porque o hormônio masculino que o homem produz tem um efeito protetor. E ele produz isso a vida inteira. Né? Já a mulher não tem o hormônio masculino, mas ela tem o hormônio feminino que também a protege até certa idade. Né? Agora, a gente deve sempre ter em mente o seguinte: não depende simplesmente de hormônio, né? Depende principalmente da ingestão de cálcio ao longo da vida. Então, aquela mocinha que desde o começo sempre ingeriu leite, tomou cálcio, fez atividade física, tomou sol, ela vai construir uma quantidade de osso maior do que aquela que não fez nada. E esse pico que a gente chama quantidade máxima de osso que ela consegue atingir é por ocasião dos 20 e poucos anos. Então, se ela atingiu uma quantidade boa de osso ao redor de 20 e poucos anos, ela vai sofrer menos do que a mulher que não fez nada disso que eu falei. Ela vai passar a perder muito mais osso. Quando chegar na ocasião da menopausa, ela vai começar o jogo já perdendo. Ela começa a menopausa a é o parâmetro? Exatamente porque na menopausa o ovário para de produzir o hormônio feminino. Aí ela passa a ser uma refém, uma vítima dessa perda de osso. O Marco, tem até um fato histórico aqui importante. O velho Aristóteles, né, 400 anos antes de Cristo, sabia da relação do hormônio com o esqueleto. E ele falava que os castrados que não tinham testosterona, que o Marco falou, eles tinham muito mais propensão a ter osteoporose, perda de esqueleto, da mesma forma que a mulher. Quer dizer, o hormônio aí é um fator importante no caso, né? Sem dúvida. Mas agora eu queria fazer uma pergunta.
E você, uma mulher depois da menopausa, tem que tomar hormônio? Já é outra questão. É outra questão, né? Essa Pois é, é esse uma é outro pergunta problema. bastante complexa, né? Então, a coisa vem evoluindo bastante, não é? Quer dizer, a gente passou aí na época dos anos 80, 90, que o uso era muito indiscriminado, né? Digamos que essa década, os primeiros 10 anos do ano 2000, veio estabelecer critérios que antes a gente não tinha. Continua sendo importante a terapia hormonal, né? Em algumas situações. É claro que isso tem que ser altamente individualizado. Ficou muito mais difícil, porque hoje exige do médico que trata com isso um tempo muito maior, né? Isso é feito também no serviço público, viu, Elton? Quer dizer, a gente tem aí alguns locais, a própria Universidade Federal tem um serviço que muito bom em relação a esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento. O Hospital da Universidade de Uberaba também tem esse serviço que promove gratuitamente esse tipo de tratamento. Então, a coisa caminha no sentido de individualização, que a gente precisa olhar para a mulher, conversar com a mulher, sentir a mulher. É uma consulta mais demorada, um pouco mais importante, porque eu não posso simplesmente receitar um hormônio como se estivesse receitando uma cibalena, né? Também por causa dos riscos não tem muito do sentido, hormônio. com toda certeza. O hormônio é uma medicação extremamente arriscada, extremamente prejudicial quando mal indicada. Quais são esses Né? riscos? O grande problema é o seguinte: se a mulher usa o hormônio de maneira indiscriminada, ela corre sérios riscos, particularmente um tipo de tumor no útero e outras questões mais sérias, como, por exemplo, repercussão sobre os vasos, né? Existe uma grande possibilidade, riscos de trombose, de derrames, entre aspas, né? De infartos, uma série de problemas que podem advir aí do uso incorreto da terapia hormonal. O Marco Fábio, em 1995, se fez um consenso sobre a utilização dos hormônios, notando que se protegeriam contra a aterosclerose. Depois vem o outro no sentido contrário, que pioraria. Como é que está? Quer dizer, esses consensos também não têm um viés secundário, mercadológico? Porque mudou de 10 anos. Com certeza tem, Tormídio, eu não tenho dúvida disso, né? Mas a gente não observa apenas um único estudo, um único consenso, né? A gente observa várias situações, né? O que o senhor está se referindo aí é o estudo de 98, chamado de estudo HERS. Isso. Esse estudo HERS mostrou que a mulher que já tinha tido infarto, né, que já tem doença coronariana estabelecida, ela não deveria usar hormônio em hipótese alguma. Porque realmente, antigamente, antes dessa época, se imaginava que o hormônio protegeria contra o infarto, né? Realmente isso acontecia. Depois disso, de lá para cá, isso vem sofrendo houve vários estudos nesse aspecto, mas a gente não tem a resposta ainda, Torramid, em que pese existirem evidências que, particularmente, um tipo de hormônio estrogênio protegeria o vaso contra o infarto. Não se sabe ainda se existe uma prevenção primária, ou seja, se a mulher que nunca teve infarto, ela é protegida se toma hormônio ao longo do tempo. Aparentemente existe uma situação que seja mais correta. Seria aquela mulher que entrou na menopausa hoje, né, feito o diagnóstico corretamente, utilizou o hormônio aí por um período relativamente curto de tempo, que a gente chama de janela estrogênica, na faixa aí de 3 a 5 anos, né? Essa mulher particularmente haveria uma prevenção em relação ao infarto, mas são estudos ainda. É diferente daquela mulher que já tem 10, 15 anos da menopausa e vai tomar o hormônio agora para prevenir, que está preocupada se vai infartar ou não. É diferente. Então os estudos estão caminhando nesse aspecto. Fábio, nesse aspecto epidemiológico, quer dizer, antes de 98, as mulheres não fumavam muito, né? Que é um fator também de... Nem bebiam muito. Esse eu não sei, mas que não fumavam, não fumavam. Não houve uma relação do maior risco, quer dizer, elas não fumavam e haveria mais proteção.
supunha-se que o hormônio daria proteção. Isso realmente fica difícil a gente entender naturalmente, porque hoje aumentou os a incidência hábitos, de infarto hoje nas mulheres. Sim, provavelmente são múltiplos os Como fatores que estão envolvidos. Estresse, né? Estresse, a mulher hoje leva um tipo de totalmente diferente que levava antigamente, quer dizer, a mulher hoje não é basicamente a dona de casa que fica presa o dia inteiro dentro de casa, tomando conta da casa e olhando os filhos. Então a mulher realmente está um pouco mais estressada, um pouco mais envolvida nas situações do dia a dia, que provavelmente tornam ela um pouco mais debilitada, ou então com risco maior de ter esse tipo de evento. Eu acredito que seja isso. Porque o fumo, eu não sei se o senhor tem a mesma... fumar particularmente no nosso meio, muito embora isso não é uma coisa tão real no exterior, a gente sabe disso, né? Não é uma coisa que as campanhas, e eu acho que o Ministério da Saúde foi muito feliz ao longo do tempo, né? A gente observava que realmente o hábito de fumar hoje é uma coisa relativamente deselegante. É claro que todo mundo pode fumar, existe aí a liberalidade de cada pessoa, isso não deve ser, em hipótese alguma, proibido de ninguém, mas desde que você não prejudique os outros, eu acho que isso é uma questão muito clara, né? Agora, as campanhas têm sido altamente positivas no nosso meio, não é verdade no exterior. A gente sabe que no Brasil, como o senhor mesmo diz, os trabalhos não são tão sérios quanto no exterior, infelizmente, né? Infelizmente. As coisas no Brasil, a maior parte dos trabalhos científicos, eu não vou dizer a maior parte, mas uma quantidade maior de trabalhos científicos do Brasil são feitos à base de toque de caixa. Isso é muito ruim, né? Para engordar currículo. É muito triste isso, eu acho isso muito triste. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e com o também professor Marco Fábio Prata Lima, que é ginecologista. O senhor falou ainda há pouco sobre as consequências do uso imoderado de hormônios, né, que há risco, inclusive, de câncer. E no caso dos anticoncepcionais? Eles podem provocar câncer na mulher? Sempre se buscou essa associação, viu, Elton? As pessoas sempre procuraram alguma informação, alguma evidência, né, de que o anticoncepcional pudesse levar a algum tipo de câncer na mulher. Até agora não se achou essa evidência, pelo contrário, né? Em relação à mama, a gente tem um grande problema. A mama, eu costumo dizer que é um balaio de gato, né? Ela responde a um punhado de hormônio, ela tem uma série de complicações, né? E a gente tem muita dificuldade de entender a mama até hoje, particularmente a relação de hormônios femininos e mama. Então, para mama, essa resposta ainda não existe, né? Então, é uma coisa que talvez nós vamos demorar ainda muitos anos para entender. Quando eu olho para outros tipos de câncer da mulher, como, por exemplo, o câncer de ovário e o próprio tipo de câncer de útero, câncer uterino, ao contrário, há uma proteção, né? Então, o câncer de ovário, por exemplo, ele é diminuído em relação às mulheres que tomam anticoncepcional há muito tempo. E o câncer de útero, particularmente um tipo, né, que não é o mais frequente, mas ele também é relativamente diminuído. Então, o anticoncepcional é uma medicação muito boa, mas é claro, sempre deve ser utilizado com muito critério, porque tem uma situação que as pessoas sabem pouco, né? Como o hormônio feminino pode atuar de maneira diferente em mulheres de faixa etária diferente. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas associam a terapia hormonal depois da menopausa com câncer. E não associa o uso de anticoncepcional, como eu falei, com câncer, mas é a mesma droga. Então as pessoas pensam que o hormônio que é utilizado na pós-menopausa, a quantidade é maior do que na mulher que toma anticoncepcional. Não é. A quantidade de hormônio que eu utilizo na anticoncepção é muito maior do que na mulher da pós-menopausa. É muitas vezes menor, em torno de 4 a 5 vezes menos. Bom, então por que a mulher na pós-menopausa
ela tem mais tendência a alguns tipos de câncer do que a mulher que não toma anticoncepcional? Por um motivo muito simples, a idade. Quer dizer, todos nós, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma diminuição natural da proteção em relação a alguns tipos de câncer, né? Se não quase a totalidade deles. A gente sabe que câncer é muito mais frequente em dois extremos de vida. Na infância, infelizmente, né? E particularmente, talvez até pela imaturidade, né? A imaturidade do organismo, né? Mas principalmente na idade mais avançada, depois dos 50 anos, normalmente, né? Então, é exatamente por isso. Então, anticoncepcional, a quantidade de hormônio é muito maior. As pessoas acham que é exatamente o contrário, né? Então, tanto a mulher que vai tomar anticoncepcional quanto a mulher que vai tomar o hormônio na pós-menopausa, ela tem que fazer exame, ela tem que ser olhada, porque o hormônio, como eu já disse e repito, ele não é uma medicação totalmente isenta de riscos, pelo contrário, né? Se mal utilizada, a mulher realmente pode se ver em maus lençóis. O uso de hormônio para conter a menstruação é saudável para a mulher? Não existe evidência nenhuma que seja uma coisa saudável, né? Pelo que contrário. seja saudável, não existe evidência. Não existe evidência que seja saudável. Porque o que eu faço quando eu suspendo a menstruação? Bom, a mulher vai ganhar algumas coisas interessantes, né? Tem vantagens nisso. Como, por exemplo, ela não vai menstruar. Para muitas mulheres, a menstruação é um terror, né? Cólica menstrual, os sintomas que associam aí a que a gente chama de tensão pré-menstrual. Muitas mulheres sofrem enxaquecas terríveis. Então, tudo bem, para essas seria realmente um alívio, né? Tem até um livro importante, Ser Surpreso do Hermite, do professor Elcimar Coutinho da Bahia, que é um grande apologista da não menstruação das mulheres, que diz a menstruação é sangria inútil, né? É um livro realmente interessante. Eu estava querendo até lembrar o nome dele. É Elcimar Coutinho, professor porque ele é um da Bahia. defensor, né? Um defensor do uso de hormônios para evitar a menstruação. E é o que fala sobre a avó? Não. Agora, Marfá, nesse contexto aí do hormônio feminino, ele é dado para homens com câncer de próstata. Sim, eventualmente sim. Alguns tipos de hormônios sim. Sim. Agora, deixa eu só concluir a questão da... Só o Elcimar aqui. E o Elcimar disse numa entrevista que ele não acredita nisso, porque ele continua tomando hormônio masculino mesmo depois de 80 anos, quando ele é um fator de risco para câncer de próstata. O professor Elcimar é uma pessoa extremamente polêmica, primeira coisa, a gente deve dizer isso, né? Ele não é, hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina está lá com ele já tem alguns anos, mas ele não é uma pessoa unânime, né? Ele tem algumas condutas bem particulares, entre elas essa questão da ausência de menstruação. Mas veja bem, para eu suspender uma menstruação, eu tenho que usar uma quantidade de hormônio muito grande e durante muito tempo. Então, o que diz os estudos atualmente? O que o FDA, que é uma instituição muito séria, né, lá dos Estados Unidos, que aprova a utilização de drogas, diz o seguinte: olha, é isento de risco a mulher que toma hormônio anticoncepcional contínuo para evitar a menstruação, no máximo até 3 meses. Acima disso não tem estudo, né? Então nós não sabemos, né? É claro, existem algumas situações que o risco compensa, o benefício compensa o risco, né? Por exemplo, as mulheres que têm endometriose, por exemplo, são mulheres que se beneficiam muito tempo com a utilização de hormônios que suspendam a menstruação. Esse é um exemplo mais clássico que existe. Até seria interessante, só para a população entender, que endometriose é a presença de elementos uterinos fora do útero. Exatamente. Endometriose, agora, eu estou até muito feliz em relação a isso, Tormite, porque 10% da população feminina tem endometriose. 10%. E é uma doença muito pouco conhecida. Então a gente está observando que agora está aparecendo até algumas propagandas na televisão, dizendo, por exemplo, que algumas mulheres que têm aí cólica menstrual, que não melhoram facilmente, têm dor pélvica de uma maneira durante muito tempo, e muito tempo mesmo, né? Não pode ser mais de 6 meses, né? Até dor lombar, infertilidade está associado também, deveriam realmente ficar atentas, porque eu não faço diagnóstico de endometriose com conversa
eu não faço diagnóstico de endometriose com ultrassom convencional, né? Eu faço diagnóstico de endometriose, aquilo que o senhor defende muito, né? Com a questão clínica, é a associação de dados, é a dor, é a anamnese, é o exame físico, é o exame complementar e muitas vezes até a necessidade de um exame chamado videolaparoscopia. Eu vou fazer um furinho na barriga da mulher sob anestesia, colocar um tubo lá dentro e verificar os pontos de endometriose, ou seja, os elementos uterinos fora do lugar normal dele, né? Diretamente, vendo o foco. É uma doença até traiçoeira, viu, Elton? Eu não sei se você já viu o caso relatado, mas que pode haver implantação de endométrio até no pulmão. Sim, com certeza. E aí a Com coisa é certeza. grave. Mas aí, o Marco fala, mas como é que vai diferenciar, como é que vai fazer um diagnóstico de endometriose no pulmão? Normalmente, doutor Hamid, o diagnóstico diferencial de tumores, né? Pois é. Tumores de pulmão. É muito raro, né, essa situação. É descrita endometriose até em homem, né? Não sei se o senhor sabe. Não, sei não. Tem, Vai endometriose tem descrição de endometriose até em homem, porque a causa dessa doença é altamente enigmática, né? A gente sabe que está relacionado, na grande maioria das vezes, à menstruação, que a gente chama interna ou retrógrada. A mulher, quando menstrua para fora, quer dizer, o sangue sai pela genitália, pelos genitais. Mas ela também menstrua para dentro. Quer dizer, vai um pouquinho de sangue retrogradamente pelas trompas e cai dentro da barriga. Então, toda mulher menstruada tem uma quantidade muito pequena de sangue dentro da barriga. É por isso que muitas mulheres, durante a menstruação, ficam com uma barriga maior. Por que essa barriga maior? Porque a presença de sangue? Não. Porque a presença de sangue faz com que o intestino fique um pouco mais dilatado. Então, uma certa distensãozinha abdominal das alças intestinais. Então, quer dizer, a presença desse sanguezinho, né, em algumas mulheres que têm uma série de outras condições que precisam ser estudadas ainda, que nós não conhecemos, pode desenvolver essa doença que a gente chama de endometriose, que vem da camada interna do útero que descama normalmente uma vez por mês. A prescrição do uso de hormônios pode ser feita simplesmente porque a mulher quer parar de menstruar ou o médico que deve dizer? Não. Você pode ou não pode usar? Normalmente a prescrição é do médico. Existem solicitações? Existem. Muitas mulheres não querem menstruar de jeito nenhum. Eu só acho que isso deve ser feito quando o benefício compensa o risco. Então, por exemplo, as mulheres que têm aí uma vida miserável em termos de tensão pré-menstrual, não sei se você sabe, mas a tensão pré-menstrual é uma coisa muito complicada, né? Porque algumas mulheres têm tensão pré-menstrual tão importante que chegam a tentar suicídio, autoextermínio, outras ficam extremamente agressivas. É claro que é uma população muito pequena que chega a níveis tão importantes, mas as mulheres que têm sua vida realmente muito miserável do ponto de vista de tensão pré-menstrual, essa sim talvez mereça aí o benefício de parar de menstruar. A mulher com endometriose também. Agora, só por causa de um capricho, né? É realmente muito difícil, né, você aceitar esse tipo de coisa, né? Até um diferencial entre os sexos, né? Menstruar. Sem sombra de dúvida, né? E tem um você sabe que tem muita mulher que gosta, né? Quer dizer, existe a menstruação está associada. Isso? Existe, velho. A menstruação, na maioria das vezes, está associada com juventude, feminidade, juventude. Não é? Quer dizer, a mulher, quando está entrando aí depois dos 40 anos, que está se sentindo já um pouco mais envelhecida, a menstruação, muitas vezes, para ela é uma coisa importante. Né? Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que eu tratei durante alguns anos, já falecida. Ela dizia que ela fazia questão de menstruar, né? Ela quis menstruar durante muito tempo, era uma briga lascada, porque ela fazia questão de mostrar para o esposo dela, que ela gostava muito, que ela ainda tinha menstruação, que ela era jovem, né? Então, cada pessoa, né, se sente de uma maneira diferente. E não é incomum, Dr. Hamid, as mulheres dizerem o seguinte: olha, eu gosto de menstruar porque me alivia. Alivia o quê? Alivia a tensão pré-menstrual. E isso vem aí de um tempo muito antigo. Por exemplo, da época que se usava sangria, retirada de sangue, ventosas, uso de sanguessugas, porque se associava, né, que a menstruação era uma forma de se eliminar as impurezas.
Então, quando eu fizesse sangria, eu estava eliminando as impurezas. Né? Isso aí é uma coisa histórica bastante interessante relacionada à menstruação. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim e com o professor Marco Fábio Prata Lima, que é ginecologista. Professor Marco, qual é o tratamento adequado para a osteoporose ou contra a osteoporose? Então, veja bem, o tratamento da osteoporose, fundamentalmente, como o Dr. Hamid disse anteriormente, ele deve ser preventivo. Né? Quer dizer, evitar a instalação da osteoporose é muito mais fácil que tratar. Isso é com ingestão de cálcio? Com ingestão de cálcio, com atividade física, com exposição ao sol, não é? Evitando alguns tipos de medicamentos, por exemplo, o uso de corticoide por um tempo muito prolongado. As pessoas conhecem corticoide mais como cortisona, né? De uma maneira vulgar de mas dizer. acho que precisa ficar claro, você já afirmou que é uso prolongado em dose alta. Prolongado e dose alta, exatamente. Dose alta, porque o corticoide, ele também é um hormônio natural. É hormônio natural. Nós temos corticoide, e se não existisse o corticoide, nós teríamos ficado no tempo das cavernas, né? Que começou lá, liberava cortisol para poder enfrentar o inimigo. Então, o corticoide em dose baixa, abaixo de 7,5 miligramas, mesmo por tempo prolongado, não leva a osteoporose. Agora, você dá 50, 60 miligramas, durante 6 meses, 8 meses, é claro que vai haver uma perda óssea. Esse é um viés. E deve ser bem dito também, Dr. Hamid, que o corticoide é uma medicação extremamente importante e muitas pessoas não podem ficar sem corticoide em hipótese alguma. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é o uso indiscriminado. Claro. Não é isso? Quer dizer, eventualmente a pessoa tem aí uma infecçãozinha qualquer, é muito comum, por exemplo, as pessoas que têm sinusite, eventualmente estão usando aí corticoide de uma maneira indiscriminada, muitas vezes sem prescrição médica, eu quero dizer isso. Né? Além disso, a gente tem a questão também do hormônio tiroidiano, quer dizer, aquelas pessoas que tomam hormônio tiroidiano há muito tempo, que têm problemas da tireoide. E normalmente a mulher, né, tem uma tendência a ter hipotireoidismo muito fácil também. Né? Então o que acontece? 25% das mulheres depois dos 50 anos desenvolvem hipotireoidismo. É muito comum isso. Desculpe fazer uma inserção aí nesse assunto. Existe o hipotireoidismo subclínico ou aquele de laboratório? Existe. Quer dizer, esse é um outro problema. A mulher, na realidade, ela não tem hipotireoidismo. Ela tem hipotireoidismo feito pelo diagnóstico de laboratório, não pela clínica. O indivíduo pede o exame, está lá, né, com níveis baixos. E aí a prescrição de medicamento? E aí a prescrição de medicamento. Até saiu recentemente agora no Lancet sobre esse assunto de diagnóstico subclínico. É a mesma coisa. Mas como o médico e o paciente se protegem disso? O hipotireoidismo subclínico é feito exatamente por uma dosagem de hormônio tiroidiano. Existe muita polêmica em relação se trata ou não o hipotireoidismo subclínico. A maior parte dos endocrinologistas, isso deve ser bem dito, tratam, né, particularmente quando até é uma coisa muito discutível, mas eles tratam. O fato é que na realidade a gente sabe que o hipotireoidismo subclínico deve ser tratado de uma maneira clara em uma situação que ela é muito pouco investigada, que é na gravidez. Na gravidez faz sentido você tratar o hipotireoidismo subclínico. Fora disso, talvez não teria tanta indicação. O problema é o seguinte, Marco Fábio, que esse hipotireoidismo subclínico é diagnóstico pelo laboratório. Exatamente. E o laboratório está sujeito a erros. Com certeza. E muito. Até o JAMA... É muito comum esse tipo de erro, inclusive. O JAMA até publicou uns 2 anos atrás esse tipo de situação. Quer dizer, não aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O indivíduo vinha com o exame alterado e se tratava, porque o hormônio também, sem necessidade, é perigoso. Com toda certeza. Então, eu acho que a gente até deveria dar o benefício da dúvida, eventualmente, a algum endocrinologista para explicar melhor essa situação, endocrinologista puro, né?
porque realmente se trata, a gente sabe que se trata o hipotireoidismo subclínico, mas realmente existem dúvidas, a gente sabe disso, do eventual benefício em relação a isso. Então, o uso do hormônio tiroidiano, né, de uma maneira muito intensa, durante muito tempo, eventualmente a mulher toma uma dose relativamente alta e fica eventualmente meses ou até anos sem voltar ao seu endocrinologista para correção dessa dose. O que ele faz? Ele vai lá e detona o osso, né? Mas ele praticamente há uma absorção maior do osso em relação a esse tipo de paciente. Então há necessidade de um bom acompanhamento. Com certeza, sempre, né? Isso é uma coisa natural. Fábio, Mas quando a gente precisa de tratar a osteoporose, né, a gente tem uso lança mão na realidade, de poucas drogas atualmente, né? Eu acho que uma coisa, eu acho que o Hamid pode falar muito melhor que eu, mas a primeira opção, eu acho que ainda é a terapia hormonal, né? E você não consegue, na realidade, aumentar a quantidade de osso de uma maneira significativa. Você pode aumentar um pouquinho, esse pouquinho é muito pouquinho mesmo, na realidade você ganha com a ausência de perda, né? Você para a perda, você suspende a perda. E existem outras drogas, né? Existe aí... eu queria fazer uma advertência. Alendronato, pois é, eu sei isso não funciona. Isso não funciona. É a maior enganação que existe. Ele protege apenas 30% em osteoporose de coluna, quando ela existir, em 50% de colo de fêmur. Exato. E é a droga mais prescrita atualmente para isso. Afora outras que nós vamos discutir semana que vem uma endócrina aqui. Os dois me desculpem, mas nós estamos com o tempo praticamente estourado. E tem uma pergunta de um telespectador aqui que gostaria que o doutor Marco respondesse. Ele diz que a esposa tem 38 anos, já tem 4 meses que não menstrua. O marido quer saber se isso é normal, já que ela não conversa nada sobre o assunto com ele. A primeira coisa que deve se excluir aí, não sei, obviamente, se existe o uso de anticoncepção aí, né? Se existe anticoncepção, se não existe anticoncepção, se não está fazendo uso de nenhum método anticoncepcional, é descartar a gravidez, né? Se porventura essa mulher já fez uma laqueadura, alguma coisa assim, realmente ela deve pesquisar o que está acontecendo com a parte hormonal dela. E realmente ela deve procurar alguém para ver se ela realmente está fazendo uma menopausa precoce, que seria antes dos 40 anos, ou se existe alguma outra alteração hormonal que justifique a suspensão da menstruação. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Professor Hamid, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Na quinta, uma outra opinião. Tá certo. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.